Antes que o tempo tivesse nome, antes que uma única estrela piscasse na imensidão, existia Deus. A Bíblia nos conta: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. O palco estava montado, o Espírito se movia e o universo aguardava o desdobrar de um plano divino. Então veio a primeira ordem divina. Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gênesis 1, versículo 4. Luz e trevas receberam seus domínios distintos, seus próprios tempos. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Gênesis 1, versículo 5. Nomear é um ato de autoridade e relacionamento. Ao dar nomes, Deus estabeleceu ainda mais seu domínio e trouxe uma ordem conceitual ao fluir do tempo. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Cada dia em Gênesis é um testemunho da criatividade proposital de Deus, começando com o dom fundamental da luz. No segundo dia, Deus voltou sua atenção para as vastas águas que cobriam a terra primitiva. E Deus disse: haja um firmamento entre as águas para separar águas de águas. Gênesis 1:6. Uma grande expansão. O céu foi projetado para criar uma separação, um espaço. Assim, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento das que estavam sobre ele. E assim foi. Gênesis 1:7. Deus chamou ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis 1:8. A criação do céu foi um ato monumental, fornecendo o próprio ar que respiramos e as condições atmosféricas necessárias para a vida. Cada dia revela mais da sabedoria e do poder de Deus, enquanto Ele, paciente e propositadamente, constrói um lar para a humanidade e todas as criaturas vivas. O terceiro dia raiou, e o foco criativo de Deus mudou novamente, desta vez para as águas que ainda cobriam a terra. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1:9. Imagine a cena majestosa, águas recuando, massas de terra aparecendo, continentes e ilhas tomando suas formas definidas. Com a terra estabelecida, Deus lhe deu um nome, continuando seu padrão de definir sua criação. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1, versículo 10. Então Deus soprou vida na terra recém-formada. Então Deus disse: produza a terra vegetação, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. E assim foi. Gênesis 1, versículo 11. A terra produziu vegetação, plantas que davam semente segundo as suas espécies e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã. O terceiro dia trouxe os alicerces dos ecossistemas, um testemunho da criação viva e vibrante de Deus, uma verdadeira explosão de vida, luzes celestiais, sol, lua e estrelas. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. O sol, a lua e as estrelas seriam como relógios cósmicos. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para o dia e o menor para a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no céu para iluminar a terra. E Deus viu que isso era bom. Vida nas águas e nos céus, criaturas em abundância. Gênesis 1, 20 a 23. Com a terra formada, coberta de vegetação e iluminada, chegou o quinto dia, trazendo consigo uma nova explosão de vida. E Deus disse: povoem-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Gênesis 1, 20. Imagine as águas, antes paradas ou apenas moldadas pela terra,
agora de repente fervilhando, repletas de movimento e vitalidade. E o céu, antes adornado apenas com luz, agora preenchido com o vôo gracioso das aves. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves aladas, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:21. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1:22. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Gênesis 1:23. O mundo agora estava vivo, com som e movimento. Os mares e os céus não eram mais apenas espaços, mas habitats vibrantes, cheios de criaturas que proclamavam sua genialidade criativa. As criaturas da terra e o alvorecer da humanidade. Gênesis 1:24-31. O sexto dia raiou, o último dia da criação. Deus disse: produza a terra seres vivos conforme as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1:24. A terra deveria fervilhar de vida. Deus fez os animais segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:25. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Finalmente, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1:31. A obra-prima estava completa. Ao longo da narrativa da criação em Gênesis, um belo refrão ecoa após cada ato principal. E Deus viu que era bom, como uma aprovação divina. Quando a luz rasgou as trevas, era bom. Quando o céu se arqueou lá no alto, era bom. Quando a terra emergiu e as plantas desabrocharam suas folhas, era bom. Quando o sol, a lua e as estrelas tomaram suas posições celestiais, era bom. Quando as águas e os céus se encheram de criaturas vivas, era bom. E quando os animais terrestres começaram a perambular, também era bom. Cada passo era perfeito, belo e cheio de propósito. A história de Gênesis, embora antiga, está longe de ser uma mera relíquia histórica. Suas verdades ressoam profundamente dentro de nós, mesmo hoje, neste nosso mundo moderno e acelerado. O relato da criação não é apenas sobre como o mundo começou, é sobre quem Deus é e quem somos nós. Cada nascer do sol pode nos lembrar do haja luz, um eco diário do poder de Deus. Cada semente que brota pode sussurrar sua ordem para que a terra produza vida. A ordem e a complexidade do universo ainda apontam para um Criador inteligente. Quando nos maravilhamos com um céu estrelado, estamos nos conectando com a maravilha do quarto dia. Quando nos encantamos com a diversidade da vida animal, estamos testemunhando o fruto do quinto e sexto dia. Gênesis nos convida a olhar o mundo como uma obra-prima cuidadosamente elaborada, cheia de propósito e significado. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe essa mensagem com seus familiares e amigos. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus o abençoe.